Apocalipse, capítulo de número 21. Apocalipse, último livro das Escrituras Sagradas, capítulo de número 21. A partir do versículo de número 1. Diz assim a palavra do Senhor: E vi um novo céu e uma nova terra, porque já se foram o primeiro céu e a primeira terra, e o mar já não existe. E vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que descia da parte de Deus, adereçada como uma noiva ataviada para o seu noivo. E ouvi uma grande voz vinda do trono que dizia: Eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com ele habitará, e eles serão o seu povo, e Deus mesmo estará com eles. Ele enxugará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem haverá mais pranto, nem lamento, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. E disse-me ainda: Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Quem tiver sede, de graça lhe darei de beber da fonte da água da vida. E aquele que vencer herdará estas coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. O novo céu. Há um conceito muito presente na teologia de que esse novo céu, ao contrário do céu presente, nem todos verão o novo céu. Nem todos poderão estar sob o novo céu. Ao contrário do céu presente, do céu atual, independentemente de que tipo de comportamento a pessoa tenha, se é moralmente correto ou se é moralmente incorreto, se tem fé em Deus, se não tem fé em Deus, não importa. Nesse primeiro momento, o céu presente, Deus dá a todos, porque a chuva e o sol brilham e caem sobre os justos e os injustos. Entretanto, o novo céu, esse que a palavra está dizendo aqui, que onde não haverá mais pranto, nem dor, nem morte, esse novo céu, infelizmente, para alguns, mas felizmente para outros, nem todos, ou diria, segundo a palavra de Deus, que é um caminho estreito, muito estreito, a porta é muito estreita para esse novo céu, nem todos, e por que não dizer a maioria dos homens não estarão no novo céu. Na carta que Pedro escreve, na segunda carta, nos mostra algumas coisas muito interessantes acerca de alguns pressupostos para entrarmos no novo céu. Eu creio que esse seja o anseio de todo ser humano no seu interior. Às vezes ele não consegue perceber isso, que nós somos voltados para o novo céu, mas certamente é o desejo do Pai, é o desejo de Deus, que todos os homens sejam salvos, que todos os homens venham ao arrependimento, em última análise, que todos os homens possam entrar e viver sob o novo céu. Mas o apóstolo Pedro nos dá algumas características, alguns pressupostos para os quais nós precisamos atentar, para que possamos ter mais gente
sob esse novo céu, nesta nova terra. Em 2 de Pedro, capítulo 3, é bem próximo do Apocalipse. Se você voltar um pouquinho, você vai ver as 3 cartas de João, e voltar mais um pouquinho, você vai encontrar o livro de Pedro, 2 de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 3, diz assim: Amados, já é esta a segunda carta que vos escrevo, em ambas as quais desperto com admoestações o vosso ânimo sincero, para que vos lembrei das palavras dantes foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador, dado mediante os vossos apóstolos. Sabendo primeiramente isto, que nos últimos dias virão escarnecedores com zombaria, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Pois eles de propósito ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, afogado em água. Mas os céus e a terra de agora, pela mesma palavra, têm sido guardados para o fogo, sendo reservado para o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas vós, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Porém, é longânimo, Ele é perseverante para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. Virá, pois, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com um grande estrondo, e os elementos, ardendo, se dissolverão, e a terra e as obras que nela há serão descobertas. Ora, uma vez que todas as coisas hão de ser assim dissolvidas, que pessoas não deveis de ser em santidade e piedade, aguardando e desejando ardentemente a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se dissolverão e os elementos ardendo se fundirão. Nós, porém, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e uma nova terra, nos quais habita a justiça. O apóstolo Pedro, entre tantas coisas que ele nos ensina, ele nos mostra, ele nos revela, segundo a orientação do Espírito Santo, ele vai afirmar que o novo céu, esse não céu presente, ele é consequente, ou seja, ele é posterior ao céu presente. O judeu antigo, ele dizia que existem 3 céus. Ele chama do primeiro céu, segundo céu e terceiro céu. O primeiro céu, ele diz, é essa abóbada celeste, esse elemento natural azul que você vê aqui, não tão bem próximo, mas aos nossos olhos nós somos capazes de enxergar. Ele chama isso do primeiro céu. O segundo céu ele chamava o universo, o que está fora da atmosfera, onde estão os astros e etc. E o terceiro céu, ele vai dizer que é o céu onde habita Deus, onde o nosso Senhor Jesus Cristo está, onde aqueles que morreram em Cristo também já desfrutam antecipadamente dessa plenitude celeste. Ou seja, o terceiro céu não é um céu material, é um céu imaterial. É um céu onde o apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 15, onde carne e sangue, ou seja, essa estrutura material não vai entrar,
mas uma nova estrutura, uma estrutura espiritual que Deus há de dar àqueles que se converteram, que se arrependeram dos seus pecados, então entrarão nesse novo céu. Portanto, eu diria que um novo céu já existe. O irmão estava nos antecipando que, evidentemente, a gente já pode desfrutar de algumas virtudes deste céu no tempo presente, ou neste céu material que a gente vive, onde a gente pode já ter a presença de Cristo. O máximo do novo céu é a presença plena de Deus. Isso é o máximo. E, consequentemente, o inferno é o oposto disso. É a ausência plena de Deus. Isso é inferno. Daí a gente costuma dizer que o céu pode começar aqui, quando o homem se aproxima de Deus, quando a mulher se aproxima de Deus. Ele já começa a desfrutar de algumas virtudes celestes. Portanto, a presença de Deus na vida de uma pessoa, na vida de uma família, já pode desfrutar de algumas virtudes celestes. Isso é no tempo presente. Por outro lado também, diríamos assim, o inferno, ou seja, a ausência quase plena de Deus, também já pode ser vivenciada aqui. O inferno ainda não é aqui, mas muitas pessoas vivem uma vida infernizada, uma vida infernal, que seria a ausência de Deus. Mas eu diria para você, ainda não é o inferno, porque mesmo vivendo afastado espiritualmente de Deus, a chuva e o sol, noite, manhã e tarde, ainda vive sobre a vida de todos. Ou seja, ainda você desfruta de alguma bondade de Deus, porque ainda Deus se faz presente na vida de muitas pessoas. Mas, entretanto, Deus tem marcado um dia que vai haver uma separação plena e completa, ou melhor, uma extinção deste tempo presente, desse céu presente. O novo céu, ele é posterior, evidentemente, ao céu presente. A palavra afirma que esse tempo presente, esse céu presente, esse mundo presente, ele foi criado por Deus. Versículo de número 5 de 2 Pedro, capítulo 3, diz assim: pois eles de propósito ignora isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste. Então o apóstolo nos afirma isso, esse tempo que a gente vive, o céu que você desfruta hoje, ele é obra da criação de Deus, o tempo presente. E ainda que o homem tente ignorar isso, ou seja, que Deus criou, mas você desfruta disso, de que Deus tenha criado, que Deus tenha realmente criado. Agora, entretanto, diferentemente do novo céu, mesmo que você não acredite que Deus crie o novo céu, ou que já tenha criado o novo céu, você não poderá desfrutar do novo céu se você não crer no Deus eterno, no Criador, no sustentador de todas as coisas. Agora, entretanto, você ainda pode, acreditando ou não acreditando, desfrutar dessa bondade de Deus por enquanto no tempo presente. Criação de Deus. Versículo de número 6 diz assim, que esse tempo, esse céu, por um momento, ele foi extinto, ou melhor, os que habitavam nesse céu, sob esse céu, pereceram. Versículo 6 diz, pelas quais coisas pereceu o mundo de então afogado em água. Se você ler as Escrituras lá em Gênesis capítulo 6, você começa a observar de que forma os homens, naquele momento histórico da existência humana, praticamente todos foram extintos da face da terra, excetuando 8 pessoas, a família de... vocês estão prestando atenção. Essa é uma desculpa quando você esquece alguma coisa.
Não esqueci não, estou brincando. Noé, eu falei 8 pessoas, acho que eu coloquei no número. Mas poucas pessoas foram salvas, família de Noé. 8 pessoas. 3 filhos, 3 esposas e Noé e sua esposa. 8 pessoas. Apenas 8 pessoas foram salvas. Prestou atenção? Dos milhares e milhares que existiam, apenas 8 pessoas conseguiram ainda permanecer sob este novo céu. A palavra nos afirma no versículo de número 7: mas os céus e a terra de agora, pela mesma palavra, têm sido guardados para o fogo, sendo reservado para o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. O apóstolo Pedro afirma com isso que ainda este novo céu, esse céu presente, ele ainda tem sido preservado. Mas qual é a finalidade da preservação ainda deste céu? Há um texto em Apocalipse, se me falha a memória, no capítulo 7, em que Deus manda os anjos segurar os ventos da destruição, para que ainda algumas pessoas que não foram seladas, em outras palavras, que não foram salvas, sejam salvas. Eu diria que ainda os anjos têm segurado os ventos da destruição desse planeta. Eu sempre lia, quando eu escutava algumas músicas, até mesmo evangélica, que dizia que Deus ia tacar fogo nessa terra. Quando eu li esse texto, por exemplo, que esse tempo presente, esse céu tem sido preservado para a destruição em fogo, eu sempre imaginava assim, que Deus ia, assim como Ele mandou as águas do dilúvio, Ele mandaria fogo sobre esta terra, assim como mandou fogo, enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Eu sempre li assim, imaginava assim, que Deus ia mandar fogo do céu e destruir essa terra, por causa da impiedade dos homens, tal como fora no passado, para que Ele destruísse na época de Noé e sua família. Pedro afirma que isso ele afirma basicamente 2000 anos atrás, de que o mundo, esse mundo atual, o mundo presente, ele vai ser destruído com fogo. Os elementos da terra se desfarão pelo calor abrasador. Bem, acompanhando os estudos que a ciência tem feito hoje, eu percebi que não é Deus que vai tacar fogo nesta terra, é o próprio homem que acaba destruindo e incendiando esta terra. Então, o novo céu é muito mais do que simplesmente uma recompensa. Ele passa a ser uma necessidade para que aqueles que são amados do Senhor, aqueles que receberam o Senhor, possam herdar. Por isso a palavra de Deus fala em arrebatamento. Arrebatar é tirar de súbito. Ou seja, esse planeta vai ficar, segundo as Escrituras Sagradas, vai ficar de uma forma inabitável, vai ser impossível na nossa estrutura vivermos nesse planeta, porque ele vai, não diria não se autodestruir, mas os homens acabam destruindo esse planeta, que Jesus tem a necessidade de voltar e tirar aqueles que são dele para levar para esse novo céu e para essa nova terra que Deus já tem preparado, como disse de Jesus, na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou preparar lugar, mas as moradas já estão. O céu já é uma existência atual, no tempo presente, não nessa nossa dimensão, mas na dimensão da eternidade. Ou seja, esse novo céu, ele tem sido preservado. Qual a intenção da preservação deste novo céu? Diz o versículo de número 9: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns tenham por tardia, porém é perseverante para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se.
Preservação ainda, Deus ainda tem contido basicamente os homens que têm o poder de destruição. É muito fácil o homem destruir hoje esse planeta com todo esse poderio bélico que os homens têm, que as nações têm e que tentam ainda refrear para que não aumente o poder bélico de destruição dos seres humanos. Quem intervém, quem age no coração dos homens ainda é Deus, segurando a mão dos homens. Não destrua ainda, porque há muitas pessoas ainda que não ouviram do Evangelho. E diz a palavra, e esse Evangelho do Reino será pregado no mundo inteiro. Aí os anjos encolhem as suas mãos, e aí os homens acabam concluindo aquilo que eles tendem e querem fazer: destruir uns aos outros, e destruindo uns aos outros, destrói a si mesmo. Mas Deus nos ama de uma forma tão grande, tão maravilhosa, apesar das nossas mazelas, do nosso sentimento destrutivo, a atração para o ruim, mas Ele tem chamado aos homens ao arrependimento, e é nesse propósito ainda que esses céus têm sido preservados, para que os homens, no sentido geral, possam conhecer a sua palavra, possam se arrepender de seus pecados e possam estar preparados para esse novo céu, uma nova terra, para habitar naquele lugar onde não haverá mais nada disso, onde você não terá preocupação de fechar a sua janela, de trancar a sua porta, de botar câmeras em tudo quanto é lugar, porque todas essas pessoas que praticam esse tipo de coisa já não estarão mais presentes, porque elas estarão no inferno, bem longe, porque optaram ficarem longe de Deus, porque optaram não crer que há um novo céu, optaram em não crer no Filho de Deus, optaram em não viver ainda esses primeiros momentos ainda com o Senhor. Evidentemente, se você não quer viver com o Senhor aqui, não pense que na eternidade você vai viver. É interessante que é muito fácil acreditar no céu, mas é muito difícil acreditar no inferno. Cá entre nós, isso não cabe na cabeça da gente. Humanamente falando, não cabe na cabeça da gente um lugar que só haja pranto e ranger de dente. Pranto é choro excessivo, ranger de dente é dor excessiva. Não cabe na nossa mente um lugar que seja assim constantemente. Ainda que alguém comece a vivenciar o inferno aqui no tempo presente, mas pelo menos algum momento da vida dela, ela tem um refrigério em que ela possa, os minutos pelo menos, não sentir dor, não sentir tanta tristeza. Mas no inferno não será assim. Não haverá tempo para, como aquele rico que foi para o inferno, refrescar a sua boca com um pouco d'água ou ter algum alento. É difícil para a nossa mente comportar esse tipo de pensamento. Mas a ausência de Deus, a opção que o homem toma e não decidir-se por Deus, não decidir-se por Jesus, é dizer: eu não quero viver com Deus, eu quero estar longe da fonte da minha vida, Deus. E se o homem opta por isso, ele está optando pela ausência plena de Deus, que é o inferno. Nós aguardamos um novo céu, uma nova terra, onde que as notícias não serão notícias de que quem matou, que houve chacina. Não haverá esse tipo de notícias nesse novo céu, porque lá há a plena justiça, há pleno amor, há plena luz e há abundante alegria, porque assim o Senhor tem preparado as nossas vidas. E todos aqueles que certamente entregaram suas vidas a Cristo, eles têm um anseio, ele tem um desejo, ele almeja alguma coisa, e precisa almejar isso. Se você está com saúde boa espiritual, gosta de ler o Apocalipse nos últimos versículos, que ele vai dizendo, no capítulo de número 22, Apocalipse 22, versículo de número 17,
Diz assim: e o Espírito e a noiva dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. O Espírito está dizendo: vem, Senhor Jesus. A igreja diz: vem, Senhor Jesus. Em outras palavras, vem, novo céu, vem, nova terra, porque nós não aguentamos mais viver num mundo tão inseguro quanto este, porque fomos criados não para a tristeza, fomos criados não para a morte, fomos criados não para a insegurança, fomos criados para a paz, fomos criados por Deus para a alegria, fomos criados por Deus para a harmonia, fomos criados por Deus para a vida eterna. Esse é o anseio da nossa alma, esse é o anseio do nosso coração e de todo aquele que realmente busca a comunhão com Deus. O mundo começa a se tornar insuportável, porque nós não nos conformamos com este mundo. Nós não nos conformamos com notícias de pessoas que tiram vidas de outras pessoas. Isso nos faz mal, isso faz mal a Deus. E nós queremos esse novo céu e essa nova terra, onde habita a plena justiça, o pleno amor, a plena paz, a plena presença de Deus. Que você um dia possa estar lá com a gente. Mas como o apóstolo Pedro disse, ele tem preservado esse planeta ainda. Em última palavra, ele tem preservado ainda a sua vida, para que você se arrependa dos seus pecados, mude o rumo da sua vida e decida-se por Jesus. Eu diria, não decidir-se por Jesus é dizer não para Jesus, é dizer não para Deus, é dizer não para a vida eterna, é dizer não para o céu. Só há um caminho para chegar ao céu: Jesus, Jesus, Jesus. Essa é a clássica afirmação dele: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Uma vez eu escrevi uma poesia que dizia, não vou lembrar dela toda, só pelo menos um pensamento dela, baseado em numa fala de Jesus, se me falha a memória, João 17, quando ele pede ao Pai para que ele restitua a glória que ele tinha antes da fundação do mundo com o Pai. Dizia assim: a casa do meu Pai, quantas saudades da casa que é o Pai. Saudades não daquelas ruas de ouro ou muros de cristais, mas saudades da casa que é o Pai. A nossa alma tem saudade de uma coisa que a gente não conhece. Saudades da casa do Pai, de estar com o Pai. Quanto desejo existe na nossa alma de estar na casa que é o nosso Pai eterno. Diria, o nosso céu, plenitude do céu, totalmente abraçado, acolhido nos braços do Pai. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, e que você lute muito, e nunca perca a sua esperança de caminhar nesse caminho que é a verdade e a vida, único que conduz ao céu. Que Deus abençoe.